Olá, tudo bem? Eu sou o professor César, professor de Geografia, e a nossa aula de hoje ela é destinada aos alunos do sétimo ano. E o tema da aula de hoje é DIT. DIT é um termo que você vai sempre acompanhar ao longo da sua jornada estudantil. Bem, professor, mas o que é DIT? A DIT nada mais é do que a Divisão Internacional do Trabalho. Esse termo ele foi criado há muito tempo atrás e ele tem as suas fases. Então, coloca aí, anota no seu caderno o que é a DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Professor, como que ela é caracterizada? Tem uma pergunta aqui na minha atividade e eu estou com dúvidas. Vamos lá, vamos tirar essa dúvida? Primeiro, como que ela é caracterizada? A DIT ela é caracterizada pela especialização técnica na produção mundial de produtos, ou seja, essa é uma distribuição da produção econômico-industrial e internacional. Tranquilo? Então, imagina você se a produção fosse feita apenas só por um país. Como que ia ficar totalmente a situação? Bem, aí você imagina, é praticamente impossível que um único país seja potencialmente produtor de todas as mercadorias. Tanto é que divide-se em campo de especialização. Eu preparei aqui nessa aula para você um quadro para você ter uma ideia como que a DIT ela foi passando através dos tempos. Vamos lá, eu vou colocar aqui para você, você vai dar uma olhadinha aqui, é esse quadro verde aqui, beleza? Vamos situar ele aqui para você entender como que foi as fases da DIT, tranquilo? É um esquema ilustrativo, simplificado, das fases. Nasceu no século XV e XVI, quando os países europeus começaram então a expandir, ampliar os seus mercados, que foi um período chamado de as grandes navegações. E durante essa fase, a DIT estava dividida da seguinte forma. Dá uma olhadinha aqui no quadro aqui verde que eu passei para você. Tá assim, capitalismo comercial, a primeira fase da DIT, onde as colônias, que eram extração de produtos primários, como extrativismo, madeira, agropecuária, mineração, não é? Trabalho escravo e especiaria, enquanto que os países colonizadores eram chamados de metrópoles. E esses países tinham a função de exportar esses produtos primários dessas colônias e trazer os produtos manufaturados, aqueles prontos, né? Transformar a matéria-prima em produtos manufaturados, então vender nas colônias, tranquilo? Então a primeira fase da DIT ela é chamada de capitalismo comercial, uma relação econômica entre colônias e metrópoles. Bem, com as produções aumentando, né, os produtos manufaturados, chega um determinado período na história que nós vamos chamar ele de Revolução Industrial, onde a produção passou-se a ser numa escala maior, mais produção, mais consumo. Então, nesse momento, a DIT agora passa a ter uma outra relação, onde os países que eram colônias e subdesenvolvidos, eles continuam com produtos primários, agrícolas e minerais, fornecendo aos países, não é, que estavam em pleno desenvolvimento industrial, e eles eram chamados de países, né, metrópoles, ou países, né, nós podemos colocar aí de desenvolvidos, porque eles tinham um certo grau de industrialização, enquanto esses outros países que apenas fornecia as matérias-primas,
eram países subdesenvolvidos, um pouco atrasados economicamente, certo? E essa produção, o consumo, o aumento de produção, em determinado ponto, aonde o estava investido praticamente em produtos, então agora ele muda de estágio e passa a ser agora capitalismo financeiro, aonde essas grandes indústrias, bancos e outros vão começar a trabalhar o capital com empréstimo para esses países subdesenvolvidos começar então o seu período de industrialização. E o Brasil é um país, né, que tem uma industrialização tardia, que começou aí na década de 1930 com a produção do café, cafeeira, que alavancou então a industrialização brasileira. Mas vamos voltar aqui no quadro, aqui no último aqui, capitalismo financeiro, beleza? Olha aí, ele começa então no século XX, a partir do século XX, e está, né, praticamente em vigor nos nossos dias atuais. E a relação é, olha bem, a relação da DIT é países subdesenvolvidos. Os países agora têm uma industrialização tardia, mas não tem tecnologia. Então, eles continuam fornecendo matérias-primas e produto agropecuário, né, e extrativo para os países desenvolvidos que alcançaram aquele grau de industrialização. No caso, eles continuam produzindo agora com alta tecnologia e com grandes investimentos. Então, a DIT passa a ser o quê? Financeira, porque o capital desses países, que é o dinheiro, passa então agora a circular para os países subdesenvolvidos, ok? Nesse quadro ilustrativo que eu estou demonstrando aqui embaixo, que você está vendo aí de cor verde, representa muito bem a fase da DIT no decorrer da história. Então, recapitulando para essa aula, beleza? O que é a DIT? Divisão Internacional do Trabalho. Como que ela é caracterizada? Lembra? Ela é caracterizada pela especialização da produção de produtos mundial. Beleza? Agora, recapitulando essas fases da DIT para você nunca mais esquecer. Primeira fase da DIT chama-se capitalismo comercial. Há uma ampliação, então, né, com o período que nós chamamos de as grandes navegações, onde os países europeus começam então a buscar novos mercados e ampliar o seu comércio. Segunda fase da DIT. Então, esses recursos, o capital, ele é destinado então na produção e os países começam a alcançar, os países europeus praticamente, começam então a alcançar